todas as conversas que a gente tem aqui no Tutipod tem que ter um porquê. E o porquê de hoje eu vou contar pra vocês. Quando a gente fala assim, quando você quer abrir uma empresa, você tem que ter uma experiência, tem que fazer uma pesquisa de mercado, tem que inovar, tem tantos aspectos, né? Mas essa dupla que tá aqui comigo hoje veio montando uma nova filosofia de educação, que é a bilíngue, que a gente tanto quer que as crianças saibam falar português, inglês e tal. Mas a Maple era uma coisa muito mais do que bilíngue. Era colocar as crianças no mundo inglês. E, gente, precisamos de inglês. Acabei de voltar de viagem, pelo amor de Deus. Não levem intérpretes. Tem que levar a pessoa. O mundo tá globalizado. E essas duas, Priscila e Luana, entenderam isso antes mesmo da gente entender. Porque tem esse tipo de mercado. A pessoa que abre um negócio entendeu o mercado antes mesmo do mercado se entender. E eu acho que foi essa a grande inovação de vocês, meninas. Muito obrigada por vocês toparem de estar aqui com a gente para falar dessa grande inovação que vocês trouxeram para nossa cidade. Obrigada. O prazer é todo nosso. As duas juntas aqui, Priscila e Luana, como que surgiu a ideia? Quem que sentiu o cheiro de deficiência? Porque o mercado só se abre se tem a deficiência de um serviço. Mas o de vocês era completamente diferente. Uma escola para pequenininhos falarem só inglês. Quero que vocês contem um pouco sobre isso. Eu acho que, na verdade, nós duas, a Priscila já trabalhou há muito tempo. A Priscila é da educação, do ramo da educação. Aí ela vai falar um pouquinho dela, mas há muito tempo. Eu tive filhas, eu tenho filhas que estudam na Maple Bear até hoje. Já estudavam? Já estudavam, os filhos da Priscila também. Uhum. Então, a gente já acreditava na metodologia canadense em casa. E tem um monte de mãe assim, né? Gostou, curtiu e faz parte do negócio, né? E a gente procurou, e pelo menos eu como mãe, porque eu não sou professora, eu sou advogada de formação, mas eu procurei pelo inglês. E minhas filhas, a Lorena entrou, ela tinha 1 ano e 6, a Manuela também, então até hoje. A Manuela hoje está no high school, no 1º ano. E a Lorena tá no Year 6, hoje. E eu procurei pelo inglês, pela imersão no inglês. E aí gostei da ideia, estava me mudando para cá, para Itapetininga. E falei, tem essa deficiência da Itapetininga, porque tem algumas escolas que fazem o bilíngue, que é diferente do nosso de imersão. Aí a Pri vai te explicar a diferença, mas é uma diferença gritante e que você sabe só na hora que você pega crianças exatamente, é muito diferente o resultado. Mas enfim, e aí eu sabia que não tinha nenhuma escola inglês por imersão aqui, que a gente tem um segundo diploma, a gente oferece o diploma internacional, que uma escola bilíngue não faz. Sim. E aí, falei, eu sou do negócio, fui atrás, comprei a franquia. Você é uma advogada empreendedora, então? Sempre empreendi bastante. Trabalhei com vários segmentos. E aí, eu soube que a Priscila coordenava uma Maple Bear já há muitos anos. Você já estava inserida. Porque eu ia perguntar exatamente isso. Como você trabalha com educação, a gente precisa ser bem sincera aqui. A educação no Brasil já não é top. Uhum. Aí o inglês na educação também... o beabá, né? Aí vocês vieram com esse negócio tão novo, mas você já fazia parte, então. Conta pra gente. A nossa história é um pouco curiosa, né? Inclusive. Porque adoro isso. A gente se conhecia, tudo. 20 anos. Mas eu era da área da educação, ela era advogada e, né, nada se conectava. Aí eu comecei a trabalhar com educação, acho que eu tinha 17, 18 anos. Mas já era do inglês? Não, então. E aí eu passei... Assim, eu tinha formação em inglês, mas passei por várias escolas e várias metodologias, até eu chegar na Maple Bear. Tá. E quando eu cheguei na Maple Bear, eu brinco que daí eu casei, né? Porque foi onde eu me encontrei mesmo, onde a metodologia que eu acho que funciona mesmo, né? E bilíngue. Então tem a questão do bilíngue e tem a questão da metodologia. Então são duas coisas que são porque a Luana falou, metodologia, exatamente, que é a metodologia canadense. Não é só o inglês. Exato. Porque quem tá de fora fala assim, é uma escola que todo mundo fala inglês. Mas não, tem uma metodologia de ensino ali, né? Exato. Tanto que é reconhecido como escola normal. Exatamente. E, enfim, e aí eu tava já na coordenação da Maple Bear, de uma unidade da Maple Bear, quando a gente se encontrou e ela falou, eu comprei uma Maple Bear. Eu falei, nossa, como assim? Não me contou? Não tem aquele negócio, como assim você não me contou? Eu tô aqui dentro.
exatamente isso. Aí ela, como minha amiga... Aonde que era? Você era coordenadora? Em Piracicaba. Piracicaba. Ai, que cidadona, né? Adoro. E ela morava em Piracicaba, tudo. E eu em Santos, me mudando pra cá. Eu falei, Priscila, eu só vou operar. Eu vou ter que chamar alguém com know-how pra tocar, tá? Eu tô procurando, me ajuda. Não, mano, vou te ajudar em tudo. Imagina, você é minha amiga. Começamos a conversar, chegou no meio da história, eu falei, Priscila, vem ser minha sócia. Ela, não, como que eu vou fazer? Eu tô na escola, no meio do ano. Mas como você já tinha uma ligação com Itapetininga, né? Esse percurso, você não pensou em falar, acho que eu vou me oferecer pra ela. Nada, em nenhum momento eu pensei. Porque, assim, a minha família tava lá em Piracicaba. Então, assim, eu só assim, Lu, o que você quiser. Eu treino suas professoras, eu treino a sua coordenadora. Foi essa a minha conversa muito com ela. Muito isso, porque as duas tinham as ligações com Itapetininga. E aí não se falaram isso antes. Quando foi o estalo? Foi ela, deu o estalo. Foi aí, ela que... Tudo bem, deu tudo certo, Priscila decidiu, difícil trazer a Priscila, trouxemos a Priscila. Verdade. E aí começou a implantação, e aí a gente começou a pesquisa de mercado mesmo, e a gente viu o déficit da cidade em inglês. Tanto é que, assim, até hoje a gente tem uma dificuldade de crianças... Que as pessoas entendam. Sim, né? Porque é diferente, na verdade. Primeiro que a metodologia canadense, que... do ensino. Que é uma das melhores do mundo, talvez a melhor. E segundo, a questão do inglês. Então as pessoas falam, nossa, mas como meu filho vai perder o português? Não, nós somos uma escola regular e também em inglês. Aí a Pri pode explicar melhor. Por exemplo, isso que a Luana falou. Ontem, eu sou uma comunicadora de rádio, falo português o tempo inteiro. E eu gosto muito da língua portuguesa. Uma criança que tá na Maple, ela vai ter a gramática portuguesa? Vai. É importante. Que legal você falar sobre isso. Então, é importante você perguntar, porque muitos pais acham que, por sermos bilíngues, não seguiremos o currículo do MEC, né, do Brasil. Sim, nós seguimos esse currículo e temos um a mais do Canadá. Tá? Então, assim, tudo que todas as escolas ensinam, nós biologia, também química. ensinamos. A gente segue BNCC, como toda a escola. Você faz parte do MEC, então sim, não tem como fugir de uma gramática. Fugir, exatamente. Qual é o diferencial? É a metodologia, é o como nós vamos ensinar isso. Eu acho que esse é o grande diferencial. Então, é o que eu falo muito. Os pais procuram a nossa escola pelo bilinguismo, pelo inglês. O meu filho tem que falar inglês. Isso. Né? Mas eles ficam por causa da metodologia. Sim. Que legal. Entendeu? Por isso mesmo que tem, como isso aqui é uma conversa mesmo, não tem muito roteiro. Por isso que tem aquele negócio da Maple Day, para as pessoas irem lá conhecer e saberem, por exemplo, num dia de visita na escola, dá para entender um pouco mais da metodologia? Entender, exatamente. Daí a gente faz uma aula, né, para entender como funciona essa metodologia, que é diferente da metodologia tradicional de ensino que ainda impera aqui no Brasil, né? Sim. Assim, o nosso ensino ainda está muito focado naquela coisa antiga do professor lá na frente, as crianças aqui atrás e só passando conteúdo sem vivenciar aquilo. E não é essa a metodologia de vocês. Não é essa a nossa metodologia. Porque a nossa metodologia é muito antiga, né? É muito enquadrada. Você imagina, né? A gente é uma rádio super agro, a super difusora. E tem gente do agro que fala, na apostila brasileira, o agro não é levado a sério do jeito que está hoje. E a gente está muito antigo, a gente está muito ultrapassado. Mas se tiver uma atualização lá no Canadá dessa metodologia, vocês vão seguir? Sim, com certeza. Não, e assim, o que todo mundo... Nós vendemos uma educação... A educação que nós estamos dando hoje é para preparar uma criança para daqui a 15 anos. Então, a gente não pode ensinar para hoje. A gente tem que preparar para 2035, 2040. Sim. E as escolas, a gente vê que, principalmente as mais tradicionais, elas estão preparando para o hoje. E a gente vê, o método de ensino conforme o nosso vestibular. Mas o deles vai ser igual ao nosso? Será? Então, mas será que eles vão ficar por aqui? Aí então, o mundo globalizou. O mundo globalizado. Hoje em dia, o inglês, na nossa época, já era uma questão necessária. Hoje em dia é mais do que necessário. Porque as conexões, as empresas... E na nossa escola, na Maple Bear, na verdade, que tem 500 e tantas, não somos nós que inventamos a roda, muito pelo contrário, a gente só aplica uma metodologia que já funciona. 500 e tantas no Brasil? 500 e
Não, são 300 no Brasil, no mundo, 513. Gente, mas é muito no Brasil, tem bastante, né? Bastante. E no mundo inteiro tem. E o mesmo material, a mesma metodologia. Que tudo sai do Canadá. Tem uma central lá. Isso. E aí você até perguntou, e o que acontece lá? Vem pra cá? Vem. A gente recebe os treinadores canadenses 3 vezes ao ano, para ver como que a gente está fazendo, para trazer as atualizações, para orientar os nossos professores, a nossa equipe. Então... E é verdade. Aliás, eu quero deixar uma coisa clara aqui. Isso aqui não é uma entrevista comprada não, viu, gente? Eu trago pro Tutti Pod coisas que eu tenho curiosidade. Eu acho que a informação é uma arma tão bacana pra gente saber as escolhas da gente. E eu sou muito curiosa com essas coisas, porque como eu sou muito fascinada com o inglês... E hoje em dia eu tenho quase 50 anos, eu tô derrapando pra caramba com o inglês. Eu não quero que as crianças derrapem no mundo globalizado. E eu lembro, na inauguração, que a canadense estava aqui. Exatamente. Então eles vêm em todas as escolas, deve ser, né? 3 vezes por ano. Nós temos vão calibrando com vocês. Sim. E eles todos, de 3, acho que 3 em 4 meses, mais ou menos. É que vem, hoje nós recebemos as visitas de professores de português e também dos canadenses. Tá. São 2 visitas. São o que são coisas da metodologia que são tão fascinantes assim para vocês? Eu sei que na Maple Day vocês podem contar mais e as pessoas vivenciar. Mas o que é uma coisa que você fala, isso daqui, Tutti, é fantástico? Então, eu acho que assim, a base da metodologia que são os centros de aprendizagem. Então, o que é isso? A gente tem o grupo, primeiro que nossos grupos são menores, né? Nós não temos muitos alunos dentro da mesma sala. E a gente subdivide esse grupo em pequenos grupos para trabalhar em centros de aprendizagem. Tá. Então, aí você está trabalhando, além da questão acadêmica, a questão socioemocional também. Sim. Porque ali nos pequenos grupos, a gente vai socializando com diferentes pessoas. A gente troca esses pequenos grupos semanalmente. Então, a gente trabalha ali, lidar com diferentes pessoas, lidar com diferentes conflitos, diferentes opiniões. Já tira a primeira coisa que as panelinhas, né? Que é tão tradicional, né? Eles compartilham. Eles compartilham material. Então, ali você já está trabalhando, o acadêmico, mas também essa questão de lidar com pessoas que é muito importante, é o aspecto socioemocional muito importante para a vida adulta lá na frente. Se na nossa época de infância era tão importante respeitar as diferenças, imagine hoje em dia. Tem muito mais gente. Tem muito mais todos os tipos, de todas as coisas, de todas as escolhas. E vou dar uma ênfase, que a quantidade de crianças, por exemplo, a gente tem toddlers que são até 18. E a gente O que é toddlers? Toddlers são os pequenininhos, os menores. Os que as classes são no máximo 18? Não. O toddler. E aí o infantil, a gente tem 22 crianças no máximo. De 22, a gente pode chegar até 24. E no elementary, que é o ensino fundamental, a gente pode ter no máximo 25 crianças. Então já é uma regra da escola, da rede. Tem salas que são o dobro, o triplo das convencionais. Porque elas são maiores, elas têm centros. E é uma professora, uma assistente e fora os professores especialistas. Então, eles são muito assessorados. Essas classes menores, que pra gente ficava... Eu pensava no negócio. Eu falei assim, gente, será que o pessoal tá entendendo o que é o negócio? Que é Eu fiquei chateada na inauguração, porque meus filhos já não tinham mais idade. Eu falava, gente, vamos agilizar essa idade. Nossas filhas não conseguiram estudar. Exatamente. E agora, uma segunda unidade para aumentar a idade, né? Sim, Como que tá sendo essa... Porque se só tem uma segunda unidade, quando a primeira dá certo? É que assim, a gente não consegue formar... A gente não consegue abrir até o Year 9, até o fundamental completo, até o ano. Por quê? Porque a gente precisa de formação em inglês. Então, nós estamos... a escola, na verdade, a Maple e outras escolas, crianças que vêm de fora, filhos de estrangeiro e tal, estão formando a primeira geração bilíngue de Itapetininga. Então não é só abrir um negócio para uma inovação, você vai ter que fazer a linha do tempo com eles. Porque senão eles não acompanham. Imagina, eu pego uma criança que abre o 6º ano. O 6º ano eu pego essa criança que está aprendendo matemática, ciências num nível mais profundo, já está mais aprofundado o conteúdo, e eu ensino inglês. Então ele não vai aprender nem matemática, nem inglês. Então nós estamos formando, tem prazo, né? A gente tá agora até o Year 4. Então, assim, nesse novo prédio, a gente tem o fundamental. O ensino fundamental é no novo prédio, a partir de Year 1. E no antigo, educação infantil. Então, a gente tem um programa que se chama Late Entry,
que são para crianças que não estudaram com a gente desde a educação infantil. Eu ia te perguntar isso, e agora? Então a gente tem esse programa, que daí a gente tem que fazer essa criança tem que vir num outro período para a gente poder aprimorar esse inglês para ela acompanhar. Isso, porque ela vai entrar num sistema completamente diferente. Exatamente. A metodologia é diferente. É. E o ensino é em inglês. Então, imagine que é o mesmo conteúdo que ela estava vendo na outra escola, mas é em inglês. É inglês. Eu fiquei pensando, eu aprendendo química em inglês. Não ia dar certo nunca. É possível até o Year 5. Nós fazemos porque aí a gente coloca a criança num contraturno, sim, que é esse late entry, e aí eles ficam horas de manhã pra ainda dar. Mas... E tudo muito conversado com as famílias, né, Tuti? Porque, assim, eu também não vou. Você vem com o seu filho, eu vou falar, olha, vai dar tudo certo. Ele vai dar conta. Às vezes, a criança não vai dar conta. Não tá dando conta. E, então, a gente também conversa muito. Olha, como que a gente vai fazer esse processo? Ele tá indo bem, tá acompanhando, não tá? Então, a gente conversa muito. Isso também é um diferencial da nossa escola. Porque daí todo mundo faz junto, né? Exatamente. É escola, família, parceria. Reuniões individuais. Então, isso é uma coisa que eu acho que é um diferencial da metodologia também. Que busca chamar a família pra junto, né? Você sabe que a gente faz muito serviço pra escola pública, por exemplo. A gente sabe muito bem como funciona. E quando eu falei algumas coisas no decorrer desses anos todos de comunicadora, as diretoras falavam, Tudo, você tem que exigir que as mães também venham. Então, essa ida dos pais, esse envolvimento da família, que no Brasil, eu acho, eu não sei, em outros países, eu não posso falar porque eu não moro lá. Mas no Brasil é muito assim, tá lá na escola, que se vire. A gente tem que começar uma fase, vocês como mães entendem bem isso, que a gente tem que ficar um pouquinho mais pra escola, né? E a MEPO parece que força até isso, viu? Vai ter que fazer. Não, senão não tem exatamente. Tem várias. Hoje mesmo, a gente estava vendo lá uma questão de uma plataforma que a gente está usando e agora vai ter uma entrega de certificados. E a gente estava discutindo, vai chamar os pais? Eu falei, vai chamar os pais, sim. Vamos colocar todo mundo. Para eles irem aqui, para os filhos que vão receber, mas eles vão estar lá para ver, né? Então, isso é muito legal, isso é fantástico. Eu acho que daí coloca tudo junto e o tempo inteiro misturado, né? Senão fica muito separado. E vocês falaram eu acho que essa parte aí é bem legal, de montar um sistema para eles acompanharem, mas a novidade pro ano que vem, essa nova escola, né? Esse novo prédio. Já tá funcionando. Esse ano inaugurou. Eu vi linda, pronta, mas eu não achei que já tava. Não, tá funcionando. Vocês não me convidaram pra inauguração pra eu não chorar de novo, né? Não teve. Festa. Ah, entendi, gente. Só então por isso, eu não fui convidada, então tá bom. Você sempre Todas as inaugurações de você eu vou pra chorar. Porque, olha, é uma inovação. E vocês chegaram... Que ano que foi que abriu? 22, né? Pandemia. Aí vocês chegaram no momento que todo mundo globalizou. Que todo mundo percebeu que o inglês não era... Porque a gente vive num país que todo mundo pensa no inglês para passear e no dólar para quem vai também precisar comprar em dólar. E hoje em dia se viu que não é mais assim. O programa que tem falando de agro vai falar do dólar, vai falar da... Então, a MEPO chegar em Tapetininga, e atende a região também? Vem gente da região? Tem. Nós temos Capão... Temos Alambari. Então tá na região. Tem. Aí as pessoas entendem essa parte globalizada, não é mais só quem vai viajar, né? Não, e outra, tem umas novidades, né? Como eu tenho filha no ensino médio também, bom, não aqui ainda, mas... Tá em Santos. Tá em Santos. Tem várias novidades. Você tem intercâmbios culturais, a gente tem Maple Bear no Canadá, que dá pra, por exemplo, você quer que seu filho amanhã passe o 9º ano estudando lá. Você manda ele para o Canadá, ele vai para Maple Bear de lá. Ele vai perceber uma coisa, né? E a família pode fazer esse intercâmbio junto. Ai, que então legal. Fica na comunidade, não fica dentro da Maple Bear, mas a criança ela só vai fazer a Maple Bear dentro do Canadá, em outra cultura. Tá? Então tem várias coisas. Tem vários programas, né? Que a gente ainda não tá nisso, mas que... Outra coisa, as crianças no high school, eles prestam o Enem e o Enem de fora. Por ter essa duplo diploma. Então, está sendo preparado por counselors. Isso, por counselors. Com vocacional, uma pessoa igualzinho fora. É importante até você falar isso, porque assim, os pais têm esse medo. Mas aí ele não vai estar pronto pro vestibular. Enem, existe né? esse medo. Então, acho que isso é uma coisa, é bom a gente desmistificar aqui, né? Então, primeiro, temos o programa em português. Nós 100% inglês.
até os 4 anos. Depois o português já entra, tá? A gramática, o português, já entra, é legislação, a gente tem que seguir, vamos alfabetizar em inglês e em português, tá? E aí, a partir do 1º ano, é 50%. Daí tem programa de inglês e programa de português, tá? A partir do 1º ano. Antes, na educação infantil, é tudo em inglês. E aí, depois, vai seguindo para o middle years e high school. E existe essa formação também voltada para o Brasil, né? Então, assim, não, meu filho, ele quer o vestibular, ele quer... Então, existe a formação para isso também. Então, a gente tem esses 2 caminhos. A imersão no inglês não tira nem um pouco do que é a importância das matérias daqui, né? E o nosso currículo, ele é mais estendido que o português. Nós temos horas a mais, justamente por nós somarmos o currículo canadense ao brasileiro. Isso, a gente tem uma hora de aula a mais por dia. 6h40, 6h35 eles saem. 6h35 E isso é porque tem as regras ou a própria Maple se preocupa com cada cultura que ela tá? Exato, a própria Maple. Então, assim, a gente... Porque pelo currículo brasileiro, eles sairiam 1 hora antes. Mas como a Maple tem essa questão, então a gente coloca 1 hora a mais de aula por dia para dar conta. Algumas disciplinas também que não tem na rede comum. Como, por exemplo? O DBL, que é uma aula de tecnologia que a gente que colocou no currículo. Que tecnologia. Precisa de hoje de tudo, né? E a partir do middle years, que é year 6 em diante, começam os projetos. Os projetos, eles são globalizados. Então, por exemplo, nós, com a escola de Natal, podemos fazer um projeto com a escola que está na Índia. Nossa, que então, legal. Isso para as crianças, né? E elas já começam a ter esse intercâmbio cultural. Os próprios canadenses, quando vêm, eles já vêm, porque eles acabaram de vir de eles vêm contando. Vários outros países. Vários. Aí eles vêm e falam, olha, nós colocamos tal coisa. E eles colocam a gente em contato com os coordenadores para ter esse intercâmbio. Isso é fantástico. Gente, aí, só por essa já valeria qualquer tipo de globalização para as crianças, né? Porque eu acho que o nosso dever como pai e mãe, além de educar, é mostrar que o mundo é gigante. Mas eu não tô me encontrando aqui. Eu falei, o mundo tá aí. Só que a gente tem que dar as patinhas primeiro para poder saber que pode usufruir de uma cultura da Índia. Cada um vai se encontrar aí no mundo. Vocês acham que as crianças que estão hoje, vamos falar da nossa, eu chamo de nossa porque tá aqui em Itapetininga, elas estão tendo essa sensação que a gente tem de abrir a cabecinha mesmo, de perceber que o mundo é gigante e que com o inglês, que é uma coisa que eu tenho certeza, elas têm muito mais potencial de enfrentar o mundo e conhecer muito mais coisas do que qualquer outro adulto mesmo, que sou eu. Eu tenho plena certeza. É só você entrar na nossa escola e começar a conversar inglês com eles. Eu não vou fazer isso, eu vou passar vexame, né? Sim, mas você pode fazer um teste comigo um dia, mas vai ver. Muito interessante como eles lidam com os próprios canadenses lá dentro da escola, quando os canadenses estão aí. Então, assim, é super natural e eles conversam em inglês naturalmente sobre vários assuntos. Então, assim... As crianças chegam tímidas? Vamos supor, no primeiro dia de aula é uma nova língua, né? É uma adaptação. É que como eles começam pequenininhos, quando é pequenininho ainda não, né, eles não... É muito natural, Tuti, é muito natural. Eles nem percebem. Porque eles chegam, na verdade, eles vão crescendo nisso. Eles vão, então pra eles... Ontem mesmo eu tava comentando, hoje de manhã, tem uma menina que começou com a gente, a Cecília, e eu vi o acento dela, do TH, eu falei, ela tá em qual? Agora tá no SK? O que é acento do TH? É o sotaque do som do TH no inglês. Porque vocês vão observar até o sotaque. Eu escutei, ela começou com a gente bebê. Ela foi a primeira turma toddler, se eu não me engano. Assim, Nossa, quando você viu o sotaque perfeito. Eu falando, falei, meu Deus do céu, meu TH às vezes não sai assim. Sai. Não, eu vejo na minha filha mesmo. Da minha filha é bonito de ver, né? É bonito de ver, saber que eles já estão imersos mesmo. Não, é nacionalidade, porque eles já ligam lá, eles viram a chavinha, eles entram na escola, eles já estão falando, às vezes eles falam com eles em português, às vezes eles estão falando meio em inglês, meio em português, aí a professora vem falando inglês, eles já entram na conversa em inglês, e como se fosse um filme. Assim. Mas eu tô errada, você que lida muito com educação, eu tô errada,
Ou se eu consigo ativar isso no cérebro das crianças desde pequenininho, isso pode se chamar até de resiliência para a vida. Porque eu acho que você consegue ativar, porque a gente tem viradinhas de chave o tempo inteiro. Isso mexe com o cérebro como um todo ou é só língua? Não, é como um todo. Porque é a neuroplasticidade, né? Então, você começa a mexer com o cérebro desde pequenininho. Ele tem mais... agilidade. Ele vai... Mais neurotransmissores. Enfim, é toda uma questão aí que ajuda em tudo. Então, por isso que vocês amam tanto essa escola, né, gente? Explica isso da maneira educacional. Eu explico assim, quando o pai... mas qual que é a diferença? Eu falei, a diferença é o The Books on the Table e o inglês por imersão. Total. Porque é diferente. É muita diferença. É muita diferença você aprender com tradução. Não tem tradução. Vou falar isso em português, mas você não vai explicar isso daqui para o seu filho. Table. Você não vai falar, isso é uma mesa para ele. Você vai explicar num contexto em inglês até ele entender e ele vai vivenciar até que ele fixe que é a palavra. É como pensa no português. Você não fala para sua filha, olha, isso aqui é uma mesa, então vamos Mas lá. Põe, né? Não, a gente vai no dia a dia ali, põe ali em cima da mesa, pega... Só que a gente faz isso em inglês. E será que as crianças lá estão forçando de alguma maneira os pais também a fazerem o inglês? A reciclarem o seu inglês? A gente tem bastante pedido até de pais perguntando de professores. Isso é muito legal. E eles notam muito em viagem, né? Quando eles viajam pra fora, eles vêm com as experiências. Você sabe que com meu pai... meu pai falava assim, vai lá você resolver tal coisa. Eu falei, então, mas não vem comigo, porque eu vou me virar do meu jeito. E é verdade, as crianças gostam de fazer. Agora a gente fez uma viagem, que é a Beatriz, a minha mais velha, sem sotaque, ela fala super bem. Mas, nessa viagem eu percebi, não, a gente também tem que falar, a gente não tem que pedir para ninguém. A gente tem que começar a olhar o inglês de uma maneira diferenciada. E hoje vocês trazem aqui um presente pra gente, que é muito mais do que inglês. Por isso que a gente acaba se apaixonando pela metodologia, pelo jeito que mexe com a vida das crianças e que pode mexer com a vida da família, né? Porque a gente, de repente, tá vivendo um mundo globalizado que achou que ia levar anos. E a pandemia trouxe uma agilidade aí, né? Gente, não que força, mas você acaba que essa família lá tem que entrar num outro sistema. Porque a criança levou, né? Como eu posso dizer, a abordagem é completamente diferente de escola, não é uma escola tradicional, apesar de ter as coisas que a escola tradicional tem, mas ela não é só tradicional, ela precisa muito mais da vivência dos pais junto, da integração, a troca com outros alunos, a gente passa por algumas coisas por conta de formar liderança, por conta de resolução de conflitos, então não é por nada, eles ficam juntos, eles dividem coisas, porque tem uma metodologia atrás para aquilo funcionar. E não é só para aquela matéria, é para a vida das pessoas, né? Hoje em dia a matéria vida é mais importante do que a biologia, talvez, né? E acho que é uma construção do conhecimento, né, Tuti? Eu acho que a metodologia prega muito isso. Então, a criança, ela vai construir aquele conhecimento, vai entender, ela vai experimentar. E não simplesmente vai receber, é isso e pronto. Ela vai dentro desses centros de aprendizagem, passando por eles. Então, o mesmo conteúdo, ele é trabalhado de diversas maneiras nesses centros. E eles rodam por esses centros. E elas trabalham de maneiras diferentes. Exatamente. Então, ela vai entender tudo. Vai construir aquilo ali. Entendeu? Isso é mais formidável, porque se a criança vai construindo junto, vai raciocinando diferente, né? É outro significado para a criança, do que alguém vir e falar, olha, é isso. Isso mesmo. É pensar no todo como adultos mesmo. Gostou de convidar ela para sócia? Adorei. Você gostou de ter aceitado? Claro. E é legal. E é legal a gente falar dessa parte também, como duas mulheres, como sócias, né? A gente tem... Eu entrevistei aqui a Angélica e a Angélica, que é do CNA. Por coincidência, é inglês também. Mas não escola igual o de vocês. E eu falei, duas mulheres há 30 anos juntas. E falam que não, mulher não se dá bem, mulher não se entende. Como que vocês lidam com os dias de conflitos? Porque todo mundo tem, né? Só fala que tem, por favor, né? Não, claro que tem. Eu sou parte, imagina, eu sou a parte administrativa e a Pri é pedagógica. A Priscila, ela tá sempre, vamos isso. E eu, Priscila, agora não é hora. Vamos fazer. Deixa eu ver a conta. Nós somos Porque vocês foram se descobrindo também, né? Sim, ninguém falou, nossa, a gente se deu bem nesse negócio junta, vamos abrir um negócio. E nós lidamos com pessoas. A gente lida com professores, com famílias, com crianças o tempo todo. Com hoje dois prédios enormes.
Nós temos algumas barreiras de estar numa cidade conservadora, que é incrível, porque é conservador também. O nosso ensino é conservador. Mas ele abre para o mundo, ele é globalizado, é diferente. É muito louco isso, é muito bom isso. Mas ele é aberto, ele é globalizado, ele está resolvendo, ele está pensando em problemas maiores, mundiais. Então, a gente está pensando em educação, quando o nosso material, ele tem influência do mundo inteiro. Principalmente canadense, mas a gente resolve, tem geopolítica, tem muita coisa englobada que nem todas as escolas têm. E quando nós chegamos aqui, a Priscila falava, mas como que vai ser em Tapetininga, Luana? Porque as pessoas, elas veem aquela escola, a catraca eletrônica, Face ID para entrar, acham que é um absurdo. Falei, não, Priscila, o que a gente tem que explicar para as pessoas é tudo isso que você sabe educacionalmente. A Priscila tem, além do know-how, ela já trabalhou nisso, nós temos filhos aqui, nós acreditamos no sistema. E a gente tem que explicar que o investimento é o quê? É uma escola de inglês mais uma escola regular. Não é que as pessoas mistificam. É o plus, né? Só que as pessoas mistificam. Nossa, aquela escola é um absurdo. Não é. É exatamente como uma escola regular, nós estamos totalmente inseridos comercialmente no mercado, junto com o inglês. Então, só que a pessoa ela não precisa ficar levando, trazendo, faz tudo ali. É mais prático. E é legal uma conversa como essa, porque a gente mostra que é muito bem regulamentado, muito bem, não é engessado, não posso usar essa palavra, mas que é muito bem feito para quem está aqui e que é o mundo, e quem está aqui que é aqui. E a gente vai seguir as regras, né? E a gente tem um respaldo muito grande também da franquia, né, da marca. Então, acho que isso é importante também, as pessoas saberem que a gente segue um padrão. Sim. Né? E estamos a todo momento sendo atualizados e sendo... tem reuniões diárias com os líderes, enfim. Diárias? Se você quiser, tem diárias. Não dá. Não dá. No sistema. Exatamente. Tem. Home office 4 se você se deixar, tem todos os dias. Do comercial, do pedagógico, de tudo. A Luana lá em home office, os canadenses devem falar de novo, essa Luana me chamando. Ela quer saber de novo alguma coisa. Eu queria perguntar uma coisa. A gente tem uma defasagem no material escolar no Brasil, que eu conheço. Até por causa dessa conversa que eu tive com a pessoa do agro, que fica anos e às vezes uma informação errada. Como que você... errada, desatualizada, vamos usar, vai. Se mudar alguma coisa amanhã, vocês têm total segurança que vocês vão estar atualizados? Tem, tudo. Inclusive hoje eu estava numa reunião e aí eu olhei para minha coordenadora e falei, vai mudar de novo. De novo? Porque não dá. Porque assim, é o tempo inteiro e aí a gente tem que mudar. Então, não tem como. Você é professora faz quantos anos? Mais de 20. Então você viu? Assim, entrega muito, né? Mas assim, mais de 20. Mas a gente tá tudo no mesmo negócio aqui, ó. Você, né? Viu? Porque eu fico pensando assim, eu sou uma comunicadora do analógico pro digital. E eu posso me adaptar muito rápido, porque as coisas acontecem muito rápido na comunicação. Agora, da educação. Não, nós temos um programa que chama Minecraft for Education. Que é um programa... programa... Já falou a palavra que eles amam, né? Então, é um programa da Microsoft, que aí todo mundo fala... no começo, os pais falavam assim pra gente, mas ele vai ficar jogando? Não. É um programa que essas crianças têm... como eu posso falar? São programas que eles desenvolvem, então tem química lá dentro. Só que jogando. Então, eles decoram a tabela periódica indo atrás de um elemento. A gente tinha que cantar. Aí, pelo menos o Minecraft vai ajudar. Eu comecei a jogar, eu nem jogava. A Lorena jogava e falava, mas por que você tá jogando? Não tá absurdo? Tô estudando. Tô estudando. E aí a gente trouxe uma inovação da Micober também, que as crianças amam. Alguns pais entendem isso, alguns pais ainda acham que é jogo, mas não é educação através do jogo. E eles desenvolvem. E o programa traz isso também. Um dos centros de aprendizagem a partir do Year 3 é tecnológico. Então, em um dos centros, eles estão com o computador, fazendo atividade no computador. Porque hoje é o mundo. Então, hoje não adianta. Eu fiquei pensando assim, posso estar errada também. Eu quero me dar esse direito. Do pai que fala assim: não, meu filho não mexe em nada disso. Quantos anos tem seu filho? Tem 12. Mas o mundo dele que ele vai viver. IA, por exemplo. Vocês lidam já com isso na escola para as crianças? Então, as crianças ainda não trazem muito, né? Eu acho que
Mas vão trazer, assim. Porque é nossa realidade, né? A gente fala, vou tirar a criança, colocar numa bolha fora da tecnologia. Não, mas tem módulos. Eu fiquei besta, assim. Eu falo porque eu não vejo como educadora, eu vejo como mãe. Tem um módulo que eles estavam fazendo de Londres. Mas é impressionante. Eles vão entendendo, eles vão falando em inglês aquilo e vão construindo, e vamos chegar nisso. Eles entram em todas as matérias, vai para matemática, chega em geografia. E aí precisa ler para fazer isso. Então, assim, eles estão fazendo no Minecraft, mas aí eles têm que ler o livro sobre Londres para poder, não sei o que lá, entendeu? Formar um projeto. Então, deve ser muito legal, porque eles devem conversar com os outros países como se fosse uma coisa normal, né? E eles fazem isso em grupos, porque eu estou em Londres, eu preciso que você me ajude a construir tal coisa. Estou nesse computador falando com você, com outro. Se a gente linkar uma outra escola de outro país, ele está falando vai ter que exercitar. E uma vez um amigo meu foi fazer um intercâmbio e ele falou assim, Tuti, aconteceu uma coisa que eu amei. Eu tô sonhando em inglês. As crianças contam isso pra vocês? Acho que de sonho em inglês... eu lembro. Qualquer dia eu faço essa pergunta, porque deve ser fantástico pra criançada isso, né? Porque o raciocínio já fica em inglês. Eu acho que isso... que a coisa mais fofa do mundo é você ver uma criança com 2 anos que mal fala português falando inglês. Não, fofa não. Eu tenho inveja de uma criança de 2 anos, gente. Olha que coisa mais esquisita. Não, eles falam muito bem. O que eles absorvem, né? Não, e 2 anos. Até quantos anos, Pri? Que eles ficam 100% inglês? 4, 5 anos. É 100%. Então, eles entram e saem sem palavra em português. Aí eles vão... Aí a capacidade de ativar o cérebro pro inglês que vai pra vida inteira. E aí depois entra 50% do português. Mas tem o inglês. Mas continua, exatamente. Isso todos os dias. Legal. Isso é muito legal. Isso é abrir a cabeça. Eu acho que a gente tem que começar como mães agora a fazer tudo o que for possível para abrir a cabeça deles. Né? Porque a gente fala, a tecnologia tá aí. Eles estão indo atrás de um monte de coisa que... É o celular, tá na mão, tá o mundo. Agora a gente tem que fazer a nossa parte de abrir a cabeça deles o tempo inteiro, né? Que bom que estão aqui. Hoje são quantos alunos, seu total? 100 alunos. Nós estamos com 100, porque as classes são reduzidas e a gente está até só o Year 4. E agora já tem esse novo prédio que a criançada já está indo para lá. Estão gostando dessa construção também. Estamos com os veteranos, eu brinco com eles. Eu chego na escola e falo, veteranos, que eles acham, porque os ursos vão aumentando, né? Tem o ursinho pequenininho do infantil, que eu acho que é o... Que é esse. Tá igualzinho. O do fundamental. Aí tem o do fundamental, um urso mais... Um urso preto lindo. E aí eles chegam pra mim e falam, ano que vem eu vou virar veterano. Eles não querem mais esse, eles querem o uniforme com o outro. Tem crianças, elas são muito novas ainda, mas vocês devem ter muitos planos para o futuro, das crianças fazerem esses intercâmbios, conhecer o Canadá, por exemplo, e tudo mais. Ainda não tem, né, idade, né? Não, aí é a partir do 9º ano, né? Gosto de um negócio assim, de você já saber que tá pensando lá no futuro, né? Então, aí tem esses módulos. A gente não chegou lá. Eu cheguei com a minha filha, né? Mas você pode fazer esses módulos. Você pode fazer um summer camp só e passar julho. Sim. Você pode ir com a família. Você pode pegar um semestre. Você pode pegar 2 semestres. Você pode fazer o high school inteiro no Canadá. Que legal. Numa Apple. E voltar. Eu vou fazer só o primeiro semestre lá. E detalhe, o nosso material que a gente tá usando aqui é o mesmo que tá usando lá. Então, o intercâmbio, eles não sentem. Isso que eu pensei, fica muito natural para eles, né? Porque é a mesma metodologia. E outra, o preparo das professoras, o que a gente fala, não só no Canadá, mas a Maple Bear Jardins está sendo dado exatamente o mesmo programa que está sendo dado aqui em Itapetininga. Sim. Então, essa coisa, meu filho não estuda em São Paulo. Não, ele não precisa mais estudar em São Paulo, porque ele tem o mesmo material e o preparo e a exigência das professoras é o mesmo. O treinamento para esses profissionais, professores, é difícil? Eu acho porque deve ter tanta coisa diferente, né? Não que é né? difícil, mas assim, é uma metodologia diferente da metodologia tradicional. Sim. Né? Eu já saí da faculdade há alguns anos, mas assim, o preparo que eu tive lá não era o suficiente para eu trabalhar na Maple Bear, por exemplo. Você teve que se dedicar a um estudo. Mas o professor está acostumado a estudar, né? Exatamente, tem que estudar a vida inteira, né? Não, e é um nicho de mercado de professores diferenciados também. Eles têm que ter inglês, fluência no inglês. Os profissionais, eles são todos daqui de Itapetininga? Alguns não.
Olha, Tuti, vai aparecendo, as pessoas mudam de cidade, mudam de estado, é impressionante. Muito legal. Mas temos muitos daqui e outros que não são daqui. Gente, vocês são maravilhosos. Eu sabia que ia ser uma conversa. Gostaram da conversa? Gostamos. Boa, né? Claro. Porque eu estava tensa, foi tranquilo. Eu fiquei muito com vontade de trazer vocês quando eu fui convidada para falar sobre a Maple Day. E eu falei, gente, as pessoas têm que saber um pouco mais sobre isso. E a gente ainda tá nessa coisa só do inglês. E quando as coisas são muito mais do que a gente imagina, eu tenho vontade de trazer nos microfones que a gente tem a possibilidade. Então, obrigada, toparem. Sempre que você precisar, estaremos aqui. Isso é muito legal. Que bom que vocês trouxeram isso para Itapetininga. Que bom que vocês toparam estar aqui comigo, porque eu sei que a minha naturalidade de fazer entrevista não é para quem tá do outro lado também. Então, um desafio hoje aqui, e vocês toparam estar comigo. Então, parabéns pelo empreendimento, como 2 mulheres juntas. Esperamos você para tomar um café e conhecer o prédio novo. Quando que é o Maple Day? Próximo? Tem data? Agora, já foi no começo do ano, agora vai ser junho ou agosto. Acho muito legal. Porque nós fazemos 2 épocas de rematrícula. A gente recebe para os pequenininhos o ano inteiro. E para os maiores, as transferências, enfim, normalmente meio de ano e final de ano. Mas a qualquer momento os pais podem entrar em contato com vocês. Claro. E para quem é o Maple Bear? Para quem que é a escola? Os pais que estão vendo a gente, ouvindo a gente, são crianças de que idade até que idade? Ótima pergunta. De 1 ano e meio, 18 meses, até o year 4. Que é o 4º ano. Que eles estão aí com 8 anos, mais ou menos. Tem uma faixa etária bem grande, não consegui aproveitar, mas eu fico feliz que tá aqui para Itapetininga e abrindo a cabecinha da criançada. Muito obrigada, meninas. Obrigada a você. Adorei. Vamos falar bye-bye, né, gente? Hoje eu tava lá, tchau. Pelo menos eu parecia que sei alguma coisa. É isso aí. Né? See you soon. Bye-bye.